Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Logo cedo, agora o professor Rafael Castelo Branco já está conosco para responder a sua pergunta. Vamos direto ao assunto. A primeira dúvida vem do Jurandir Ferreira, de Iracema, na região jaguaribana. Minha esposa trabalhou na agricultura até os 46 anos de idade. Fez um concurso da prefeitura e passou. Hoje ela tem 9 anos que trabalha na prefeitura de Iracema como gari. Ela completa 56 anos de idade neste ano. Ela pode juntar os dois tipos de contribuição. Ela tem todos os comprovantes de quando trabalhava no meio rural. Pergunta no ar, professor Rafael Castelo Branco. Resposta para o Jurandir Ferreira em Iracema. Bom dia, Luzenô. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Matheus. E bom dia a você, ouvinte. Jurandir, na realidade, há sim essa possibilidade, é o que a gente chama de aposentadoria híbrida, que é quando você soma, na verdade, o período de contribuição advindo de uma atividade rural com, eventualmente, o que a gente chama também do período de contribuição advindo de uma atividade urbana. Então, ela, no caso, com 60 anos, somando esses dois períodos contributivos, tendo pelo menos 15 anos de contribuição, ela tem, sim, condição de obter o que a gente chama de aposentadoria híbrida. José Roberto, em Vitória, precisa de um conselho. Vitória, capital do Espírito Santo, professor Rafael. O José Roberto diz que tem uma deficiência no pé direito quando nasceu e ficou encostado 1 ano e meio. O INSS cortou o benefício e ele quer saber o que fazer para recuperar essa fonte de renda. José, se ainda estiver no prazo chamado prazo de recurso ou prazo recursal de 30 dias a contar da data da comunicação dessa decisão, você pode apresentar um recurso na via administrativa, que é o chamado recurso ordinário. Caso eventualmente já tenha passado esse prazo, aí você pode, por meio de um advogado ou um defensor público, realmente analisar a possibilidade de tentar na justiça reverter essa decisão. Hernandes, em Aracati, tenho 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Nas regras atuais, sim, Hernandes. Você tem perfectibilizado todos os requisitos do que a gente chama de aposentadoria por idade. Então, você teria condição, tendo em vista que já tem a idade mínima. Eu acho que não, professor Rafael. O Hernandes tem apenas 60 anos de idade. Depende se, eventualmente, Hernandes, você é um trabalhador rural, né? Ou pescador, né, na região litorânea de Aracati. Que é o que a gente chama de segurado especial, ou se, eventualmente, você é um trabalhador urbano. Eu respondi com base, tendo em vista de ser Aracati, de ser, eventualmente, um segurado especial, ou pescador ou agricultor. Pergunta do Marcones, ele está no interior do Ceará. Quem paga o imposto simples tem direito à aposentadoria depois de quanto tempo de contribuição? Na verdade, você paga provavelmente como contribuinte individual. Né, dependendo da atividade a qual você esteja enquadrado realmente na Previdência, você pode realmente ter acesso à aposentadoria nas regras atuais, a depender também da alíquota, na chamada aposentadoria por idade. Então, você teria que ter, no caso, como homem, 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Lembrar você, internauta, que com a reforma previdenciária aprovada pelo Congresso Nacional, a idade mínima será estabelecida pela primeira vez como exigência para o trabalhador ou a trabalhadora se aposentarem. Para os homens, 65 anos de idade. Para as mulheres, 62 anos de idade. Pergunta do autor ou autora sem identificação, vem de Canidé a dúvida. Minha mãe é funcionária pública, tem 23 anos de contribuição e 56 anos de idade. Quando ela pode dar entrada na aposentadoria? Na realidade, tudo depende se ela contribui para um regime geral, no caso ao INSS, ou se ela contribui a um regime próprio, né? Caso seja, de fato, ao regime geral, ela vai completar 30 anos de contribuição a partir do momento que ela tiver, caso ela permaneça exercendo essa atividade, 63 anos de idade. Ou seja, ela completando a idade mínima, isso já nas novas regras da Previdência, que no caso seria 62 anos, ela já teria condições de realmente ter acesso a uma aposentadoria. Seria a modalidade mais próxima. Bernadette Lira, em Uruoca, diz o seguinte, professor Rafael: tenho uma casa no meu nome porque sou casada. Gostaria de saber se vai ter algum problema quando eu der entrada na minha aposentadoria. Eu e o meu esposo somos agricultores. Em regra, não há nenhum impedimento legal para que o segurado especial ele possa ter acesso a um imóvel, por exemplo.
né? O fato é que o que é importante, realmente, de fato, é o exercício da atividade rural por pelo menos o período de 180 meses e o cumprimento também da idade mínima, que no caso das mulheres permanece de 55 anos e do homem é de 60 anos, no caso dos trabalhadores rurais. Professor Rafael, geralmente surge esse tipo de pergunta feita pela Bernadette quando as pessoas vão se candidatar a um benefício social, um BPC, e ali o INSS faz um rastreamento sobre o patrimônio para saber se você tem uma condição de vida que seja incompatível com os critérios de liberação desse benefício social. Mas no caso da aposentadoria, nenhum impedimento. Nenhum impedimento. Na verdade, porque o BPC ele leva em consideração realmente todo o quadro social daquele grupo chamado grupo familiar, né? Mas no caso da aposentadoria, na verdade, você preenchendo aqueles requisitos, sem dúvida, você tem sim, Bernadette, direito de ter acesso a esse benefício. Para quem está ligado nas redes sociais do Ceará agora, acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, aparece aí na tela do seu computador, do seu notebook, o telefone, o WhatsApp do Alerta Geral, que você em qualquer parte do Brasil pode mandar a sua mensagem, 085 98940 2385. Aí você escreve a mensagem e diz em que cidade você se encontra, como faz o Henrique Santos de Tapera, Rio Grande do Norte. Ganho um benefício e faço hemodiálise, porque perdi os rins. Faz 3 meses que fiz o transplante. Posso pedir a aposentadoria após o transplante? Pode pedir, na verdade, o INSS ele não impede o requerimento, né? Agora, o que tem que ser levado em consideração é se eventualmente o seu quadro de saúde pós-transplante, ele realmente apresentará uma incapacidade total e permanente, que na verdade são os requisitos principais da aposentadoria por invalidez, para que você possa ter acesso realmente a esse benefício. Então, a depender dos laudos médicos, dos exames e dos outros documentos que você vai realmente apresentar no cenário de perícia, você vai sim poder ter acesso ou não a, de fato, uma aposentadoria por invalidez. Assis Reis, em Ipalmiri, na região sul do Ceará. Há muitos anos, cerca de 35 anos, eu trabalho de açougueiro com periculosidade e já sofri muitos cortes. Quero saber se quando me aposentar, eu terei algum direito por ter trabalhado com periculosidade e correndo riscos. Isso, na verdade, Assis, tudo depende, na verdade, dos laudos técnicos, que a gente costuma citar aqui o PPP, o LTCAT e outros formulários, que eventualmente os seus empregadores, durante esse período de 35 anos, possam ter emitido para comprovar de que, de fato, você trabalha com a sua saúde exposta a esses agentes nocivos. Se, eventualmente, ficar comprovado que o seu trabalho ele é realmente considerado uma atividade especial, você, eventualmente, pode até se aposentar com menos tempo de contribuição do que os 35 anos. Agora, é fundamental, professor Rafael, que o Assis Reis, ao longo desses 35 anos, tenha contribuído para a Previdência Social, que é regra essencial para pedir a aposentadoria. Exatamente. A gente sempre costuma falar aqui, Luzeno, que é fundamental, é necessário, a lei atribui a obrigatoriedade daqueles que exercem realmente atividades laborativas de natureza remunerada que possam, de fato, que devam, de fato, contribuir com a Previdência Social. Professor Rafael, o Roberto, em Fortaleza, tem a seguinte dúvida. Com 57 anos de idade e 30 anos de contribuição, ele pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Mesmo nas regras atuais, vamos dizer, nas regras vigentes, ainda não pode. Tendo em vista que, na verdade, você não tem ainda o tempo mínimo de contribuição, que atualmente é de 35 anos, e também não tem a idade mínima para obtenção do benefício, Roberto, de aposentadoria por idade. Vamos sair do Ceará para atender os nossos ouvintes em outras cidades brasileiras. Maria de Lourdes está em Caruaru, Pernambuco. Ela diz o seguinte: meu irmão teve um AVC, ele deu entrada há 1 ano no benefício e até agora não obteve nenhuma resposta. Maria, tem que verificar o real andamento desse processo administrativo, né? Não é natural, embora a gente saiba que o INSS tem demorado bastante para oferecer a resposta, não é razoável esse período de 1 ano, certo? Então, é bom verificar se realmente já não houve uma resposta e eventualmente, você não teve ainda a comunicação dessa resposta, e a partir desse contato que você pode fazer com o 135, ou até mesmo pelo Meu INSS, que é um portal do INSS junto à Previdência Social, você realmente poder direcionar os novos passos. E também, professor Rafael, para a Maria de Lourdes,
no caso do irmão requerer o benefício, para garantir essa renda, ele tem também que ter contribuído para a Previdência Social. Tem que ter contribuído, sim, tendo em vista que, na verdade, a qualidade de segurado, ou seja, o fato de você estar realmente protegido pelo INSS, é o requisito número 1 para a concessão de qualquer benefício previdenciário. O Wilson, em Maruaru, Pará, pergunta o que fazer diante da seguinte situação. É produtor rural, sofreu um acidente em 2002 e ficou encostado por 5 anos. Diz que não dá conta do trabalho até hoje. Aí fala, eles me mandaram um laudo para aposentadoria e até hoje não recebi nenhum resultado. Tem 42 anos de idade, o Wilson, em Maruaru, Pará. Bom, no caso tem que verificar, Wilson, qual é a decisão final desse requerimento que você fez, né? E a partir do momento que for constatado ou que esse requerimento foi dado o deferimento, ou seja, foi concedido o benefício, ou que esse requerimento foi indeferido, ou seja, foi negado o benefício, você vai ter as possibilidades de você recorrer tanto na esfera administrativa, como também, eventualmente, até mesmo na esfera judicial. Uma pergunta que chega do interior da Bahia, que tem o nome, Paulo Afonso. Eu não sei se nesse momento é o nome do nosso ouvinte internauta ou se é a cidade de Paulo Afonso. De qualquer forma, a pergunta vai ser feita porque serve a resposta para muitos ouvintes internautas do Brasil inteiro. Gostaria de saber quantos anos faltam para eu me aposentar. Tenho 20 anos de contribuição e completo 59 anos de idade em julho do próximo ano. Nas regras atuais, Paulo, faltaria, no caso, 6 anos de idade. Né? A modalidade de aposentadoria mais próximo, realmente, de você obter esse benefício, se você for trabalhador urbano, é de 65 anos de idade, tendo em vista que você já tem um período mínimo de contribuição, no caso, o período de carência. Caso você seja trabalhador rural, então, no caso, a partir dos 60 anos de idade, você teria realmente condição de aposentar-se. Pergunta da Eudócia, em Tururu. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Nas minhas contas, já tenho 30 anos de contribuição e 5 meses. E tenho 57 anos de idade. Já é possível, professor? Nas regras atuais, Eudócia, já teria condição, sim, de aposentar-se, tendo em vista que o regramento, né, que está vigente até então, ou seja, as leis vigentes até o dia de hoje, no caso, são as leis que determinam a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição. No caso, você já tem um tempo mínimo de 30 anos, então você teria condição de aposentar-se já a partir de agora. Mais uma dúvida, Ademir Andrade, na Grande Fortaleza, tenho 56 anos de idade e agora em janeiro vou fazer 35 anos de contribuição. Trabalho na área da saúde. Quanto tempo tenho para pedir a aposentadoria? 56 anos de idade, 35 anos de contribuição, fez o dever de casa direitinho. Com essa idade já dá para se aposentar? A soma aqui chega a 91 anos. Né, com essa idade e com esse tempo de contribuição, Ademir, você já tem condição sim de aposentar-se. Agora tem um detalhe importante, Luzenor, nesse caso da pergunta do Ademir, que eventualmente pelo fato de ter trabalhado durante todo esse período na área da saúde, pode ser que tenha alguns períodos, Ademir, em que você possa comprovar que a sua atividade foi uma atividade de exposição, uma atividade, no caso, realmente especial. E a partir daí, eventualmente, melhorar o valor do seu benefício de aposentadoria. Severiano, no interior do Piauí, tem 57 anos de idade, nunca teve carteira de trabalho assinada, sempre trabalhou na roça e quer saber se aos 60 anos de idade pode dar entrada na aposentadoria. Com 60 anos de idade, pode dar entrada, no caso, o homem, desde que tenha pelo menos 15 anos, ou seja, 180 meses de trabalho comprovado no campo. Então, se você tem essa comprovação, você pode sim vir a dar entrada no que a gente chama de aposentadoria rural por idade. Marisa, no Paraná, tem 51 anos de idade e 27 anos de contribuição como professora. Já está no momento de dar entrada no pedido de aposentadoria. A pergunta da Marisa é bem parecida com outras perguntas de milhares de ouvintes e internautas do Brasil inteiro que nos acompanham no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Se for professora, Marisa, do ensino infantil fundamental e médio, no caso a professora mulher, ela tem condição de aposentar-se nas regras vigentes até então, com apenas 25 anos de contribuição. Então, você, preenchendo esse requisito, tem sim condição de obter o benefício de aposentadoria. O Carlos, em Minas Gerais, diz que tem 53 anos de idade, toma remédios controlados, trabalhou de 1986 a 2012, fez uma perícia no INSS,
pediu o benefício e foi negado. Gostaria de saber qual a chance dele se aposentar. Tudo depende, Carlos, do caminhar desse processo judicial. Né? Então, você que ingressou com esse processo judicial vai ser submetido, se é que não tenha sido ainda, a um cenário de perícia no âmbito da justiça, um médico totalmente isento em relação a ambas as partes, vai ser realmente verificado as suas condições clínicas e realmente sendo comprovado judicialmente que você não reúne condições realmente para labor, você tem sim condição de obter a aposentadoria por invalidez. Em Minas Gerais, professor Rafael, a Daniele, que é esposa do Marcelo da área comercial da empresa Ideal Antenas, tem a seguinte dúvida. A Daniele tem 40 anos de idade e trabalha há 21 anos como enfermeira em um hospital. Ela quer saber quando pode dar entrada com a papelada para pedir a aposentadoria. Ela se aposenta com 25 anos de trabalho? É a pergunta da Daniele. Ela tem condição de ter acesso, Daniele, a uma aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, desde que comprove que realmente o seu labor, a natureza da sua atividade, foi sempre exercida mediante exposição a agentes nocivos, né, considerado, no caso, uma atividade especial. Então, é importante que você tenha os laudos, a gente sempre tem batido muito nessas condições do trabalhador sempre buscar guardar os seus próprios documentos rescisórios, né, laudos como o PPP, como o LTCAT, porque são documentos aptos a, de fato, você comprovar a especialidade da sua atividade e possa realmente aposentar-se com menos tempo de contribuição. Professor Rafael, surgem muitas dúvidas na área da Previdência Social para quem vive da atividade rural. Lembrar para você, ouvinte internauta, que não há alteração nessas regras para os trabalhadores rurais com a reforma previdenciária. Mas as dúvidas sempre surgem, como por exemplo do Ismael, no Mato Grosso. Tenho 63 anos de idade e trabalhei a vida toda na roça. Quero saber se tenho direito à aposentadoria. Pode ter direito sim, Ismael, mas aí no caso é necessário você comprovar pelo menos o período mínimo de 180 meses, o chamado período de carência, para que você possa ter acesso a esse benefício. No caso de aposentadoria rural por idade, você já tem, na verdade, 63 anos, ou seja, já passou até dos 60, que é o requisito mínimo. Você comprovando realmente essa condição, tem condição sim de ter acesso a esse benefício. Professor Rafael, reafirmar mais uma vez que para quem trabalha no campo, há necessidade de se comprovar a atividade para justificar essa vinculação com o INSS que garanta no futuro ou no presente, para quem já tem essas condições, a aposentadoria no INSS. Sem dúvida. Na verdade, essa é uma grande conquista que os trabalhadores do campo tiveram ainda à época da Constituição de 88, onde esses trabalhadores foram recepcionados para a Previdência. Agora é, de fato, necessária essa comprovação. Toinha, na Paraíba, meu esposo tem 60 anos de idade, tinha um benefício e foi negado, gostaria de saber o que devo fazer. Eu não sei se o benefício foi negado ou ele teve o benefício cortado. Se ele tinha e não mais o possui, é porque o benefício foi cortado. Nessa situação, o que deve fazer o esposo da Toinha? Nesse caso, Toinha, ele tem que necessariamente apresentar um recurso na esfera administrativa, caso ainda esteja no prazo de 30 dias para recorrer esses 30 dias contados a partir, no caso da comunicação dessa decisão que cortou o benefício, ou, eventualmente, por meio de um advogado da confiança ou até mesmo um defensor público aí da sua cidade, você possa, ele, no caso seu esposo, possa via acionar o judiciário para tentar comprovar a justiça da manutenção desse benefício. O Jarilton do Maranhão também tem dúvida semelhante. Era segurado do INSS desde 2016 ou recebia um benefício desde 2016 e o pagamento foi suspenso agora no último dia 24 de novembro. E ele quer saber como proceder para tentar recuperar esse pagamento. O primeiro ponto, Jarilton, é verificar o motivo realmente desse corte, né, dessa suspensão do pagamento. Eventualmente pode ter acontecido várias situações. Pode ser que o benefício tenha sido cortado porque pelo fato de se verificar que não reúne mais condições para a manutenção daquele benefício. Pode ser que o benefício tenha sido apenas suspenso, porque deve ter alguma pendência junto ao INSS e à instituição bancária. Então, de fato, é bom verificar, primeiramente, o motivo pelo qual o benefício ele foi suspenso, o pagamento, e a partir do motivo da suspensão, aí seria o caso de apresentar um recurso, ou até mesmo de comparecer a uma agência para fazer prova de vida, enfim.
tem que ver de fato o motivo da suspensão desse pagamento. Você que acompanha o jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria pelas nossas redes sociais do Ceará Agora ou pelas emissoras de rádio que nos retransmitem no interior do estado ou na Grande Fortaleza, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Dúvida da Nati Pereira no Mato Grosso. Ela diz que o marido era aposentado por idade e ele faleceu. Ele recebia o benefício. Ela, na realidade, é aposentada por idade. O marido faleceu, recebia o auxílio. E ela quer saber se tem direito a herdar uma pensão. Se ele tivesse na qualidade de segurado, né, ou seja, esse auxílio for, por exemplo, um auxílio doença, ou eventualmente se for, de fato, uma aposentadoria, independente da modalidade, você tem direito sim, Nath, porque, na verdade, o dependente de primeira classe, no caso, o cônjuge, ele tem direito, sim, ao que a gente chama de pensão por morte. Agora, se eventualmente ele recebia um BPC, que é o chamado benefício de prestação continuada, ou também conhecido como amparo social, eventualmente não gera o direito à pensão por morte. E a condição dela de aposentada não a impede de receber o benefício, a pensão, nessas condições que você expõe, professor Rafael? Sem dúvida. No caso, o fato de você já ser aposentada por idade também não apresenta realmente empecilhos nas regras, vamos dizer assim, atuais, até o presente momento, de você ter acesso a uma pensão por morte. O Damião Salviano, no interior da Paraíba, ele diz que tem 14 anos de sindicato, 6 anos de contribuição, 59 anos de idade e quer saber se aos 60 anos de idade pode dar entrada na aposentadoria. Se você comprovar, Damião, eu entendo que esse sindicato que você perguntou é o sindicato rural, se você comprovar com 60 anos de idade que pelo menos 15 anos, ou seja, 180 meses da sua vida você trabalhou realmente em atividades do campo, como realmente um segurado especial, você terá, sim, condição de obter o que a gente chama de aposentadoria rural por idade, né? Caso você não tenha como comprovar esse período dos 14 anos, né, que na verdade a lei pede 15, o mais correto seria você aguardar fechar os 65 anos de idade para que possa somar os 14 com realmente o período que você tem de contribuição urbana e ter acesso ao que a gente chama de aposentadoria híbrida. Dida Gomes, em Roraima, mandou uma mensagem com o seguinte conteúdo: vou fazer 60 anos de idade e tenho 9 anos de contribuição, mas eu tinha uma empresa registrada há mais de 20 anos, dei baixa há pouco tempo. Tem possibilidade de somar alguma coisa em termos de tempo dessa empresa? No caso, ela tinha uma empresa, fazia algumas contribuições, mas deixou de contribuir, é isso? Ela deixa aqui, se for uma mulher, Dida, ela fala, professor Rafael, que deu baixa na empresa. Não é categórica, nesse caso, se for uma mulher, de que estava contribuindo por meio dessa empresa para o INSS. Vamos colocar as duas situações. Se ela recolhia a contribuição previdenciária como sócia ou como sócia dessa empresa, naturalmente lá tem o tempo de contribuição registrado e que pode incorporar para a contagem dos anos de contribuição. É isso? Sem dúvida. Na verdade, todas as contribuições que são feitas durante o histórico laboral, elas devem sim ser contabilizadas. É muito comum, Luziano, acontecer a situação de empresários, ou seja, que tem realmente a pessoa jurídica, no caso a empresa em funcionamento, mas deixam de contribuir durante algum período. E aí, mais à frente, quando vão se aposentar, tentam fazer comprovação realmente das atividades dessa empresa. Então, nesse caso, você tendo contribuído durante esse período de contribuição é para estar constando no seu histórico previdenciário lá junto ao INSS. Caso você não tenha contribuído e queira contribuir agora, obviamente você vai ter que comprovar o exercício de atividade remunerada da época e pagar essas contribuições acrescidas de juros e de mora. Adenildo Pereira, no Rio Grande do Norte. Estou com uma causa na justiça por um benefício que eu coloquei na justiça em 2013 e até hoje não recebi nenhum centavo. Gostaria de saber se tem possibilidade de sair ou não. Já houve audiência e deram a decisão favorável, mas até agora não resolveram nada. É aquela história, entra na justiça e o INSS contesta e vem aí essa pendenga e essa pendência de longo prazo na justiça. Quanto à questão da possibilidade de sair ou não, claro que pode sim.
via sair. É natural que um processo judicial ele leve um certo período de análise, até por essa questão que o Luciano muito bem abordou aqui, que é a possibilidade de recursos, não só do INSS, mas muitas vezes até do próprio autor. Então, se eventualmente ficar constatado que o seu direito é de fato favorável, como você mencionou na pergunta, provavelmente o juiz vai determinar o pagamento dos valores que estiverem devidos de maneira retroativa e com os valores devidamente atualizados. Só para reafirmar, professor Rafael, nesse caso, no momento em que a justiça reconhece o direito e o INSS começa a pagar, há também o pagamento de forma retroativa ao Adenildo. Exatamente. Sendo constatado realmente, Adenildo, que o seu direito era para ter sido pago anteriormente e não foi pago, né, por um erro administrativo, gera-se sim um retroativo e esse retroativo é pago com as devidas correções e de maneira de fato atualizada. Fernando, em Fortaleza, tem a seguinte dúvida. Tenho 67 anos de idade, sou aposentado do Estado por invalidez, minha mãe faleceu em 2013 e eu dei entrada na pensão por morte, passei na perícia do INSS e me negaram, alegando que a minha invalidez foi já na maior idade. Isso está certo? Eu tenho algum direito? No caso, o filho, né, o filho ele tem direito a uma pensão por morte, desde que ele esteja inválido quando do momento do fato gerador. Então, se eventualmente ficar constatado que quando houve o óbito você já era considerado uma pessoa inválida, independente da idade que você realmente possa ter, você pode sim ter acesso a uma pensão por morte. Os filhos eles têm direito até 21 anos, né, a figurar enquanto dependente de seus pais e, no caso do filho com invalidez, que é o seu caso, independente de idade, ele tem sim o direito ao benefício. É verdade, professor Rafael, que agora a mulher para se aposentar precisa ter 75 anos de idade e o homem 80? A pergunta é da Fátima em Russas. Não, na realidade não, Fátima. A reforma da Previdência que foi agora recentemente aprovada em segundo turno no Senado, ela na verdade determina uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, frisando ainda que na verdade nós vamos ter um período chamado período de transição, onde a idade ela vai paulatinamente aumentando até chegar a essa idade mínima de 62 e 65. Então, respondendo à sua pergunta, essas informações que lhe foram passadas de 75 para mulher e 80 para homem, na verdade, elas não são informações verdadeiras. Ivanildo, em Icó, gostaria de saber se eu abrir firma individual atrapalha a aposentadoria da minha esposa? Faltam só 2 anos para ela dar entrada no benefício. Não, na verdade, Ivanildo, o seu enquadramento junto à Previdência Social nada tem a ver com o enquadramento, eventualmente, da sua esposa. Né? O fato de você estar enquadrado como contribuinte individual, ou seja, um empresário, nesse caso da pergunta, não há nenhum impedimento que a sua esposa possa, eventualmente, ter outros enquadramentos junto à Previdência, tá bom? Santana Lima, em Coreaú, tenho 18 anos de Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 47 anos de idade. Tenho hanseníase, estou com 1 ano de tratamento e dei entrada na licença, mas o pedido foi negado. Meu advogado deu entrada na aposentadoria e ele pergunta, Santana, será que tenho o direito de me aposentar? Tudo depende, na verdade, do seu quadro clínico. Se for comprovado que essa situação de doença, ela lhe impede total e permanentemente de exercer as suas atividades laborativas, certamente a perícia no processo judicial vai chegar à conclusão que você tem direito sim a uma aposentadoria por invalidez. Antônio, em Santa Bárbara, Bahia, eu fiquei viúva, no caso aqui é uma mulher viúva, há 2 anos e 7 meses, tenho 2 filhos, recorri por 6 vezes na pensão por morte, mas só veio o benefício negado, ou melhor, só vinha a negativa do benefício. Na 7ª vez foi aprovado, o juiz liberou e eu recebi 4 meses atrasados, mas no 5º mês o benefício foi cortado. O que eu devo fazer? Aqui no caso é Antônia, né, de Santa Bárbara, na Bahia. Na verdade, Antônia, tem que verificar no processo judicial como que foi o andamento desse processo. É muito natural, acontece com várias vezes situações em que, eventualmente, o juiz de primeiro grau concede uma decisão e, eventualmente, essa decisão ela é reformada.
Então, o ideal é que você procure o seu advogado e busque realmente melhores informações especificamente do seu processo. O Gidalberto, em Aporá, Bahia, diz que tem 32 anos de contribuição rural, vai completar 60 anos de idade em agosto de 2020 e quer saber quando poderá dar entrada no pedido de aposentadoria. A partir do momento, Gidalberto, em que você completar os 60 anos de idade, né, você vai ter a idade mínima para obtenção do benefício. Como você já tem 32 anos realmente de contribuição, ou seja, de trabalho efetivo no campo como segurado especial, você vai ter condição realmente de aposentar-se. Professor Rafael Castelo Branco, pergunta bem curiosa aqui do Laurentino dos Santos de Botuver, em Santa Catarina. Trabalhei na roça durante 10 anos e tenho 28 anos de carteira registrada. A advogada me falou que tenho que aguardar ainda por 5 anos para dar entrada na aposentadoria. Atualmente trabalho em uma empresa de mineração de calcário e meu encarregado diz que não tenho direito à insalubridade. Por favor, me esclareça essa situação. Primeiro, o Laurentino tem ou não direito a essa cobertura da área da saúde, da insalubridade aqui? Isso depende realmente de uma avaliação técnica e se eventualmente, Laurentino, a sua empresa ela não reconhece esse direito, você pode, e aí a orientação que a gente dá, até por acreditar no papel das associações sindicais, dos sindicatos, é de que você possa acionar o sindicato, possa acionar os órgãos de defesa do trabalhador, para que possa, quem sabe, fazer uma perícia e verificar se realmente você não tem esse direito de insalubridade. É muito comum em empresas como a que você mencionou, empresas de mineração, de calcário e outras rochas, você ter realmente acesso a um período especial. E aí tem um detalhe importante também nessa pergunta, que é o seguinte: se você tem 28 anos de carteira, pode ser, Laurentino, a depender dessa perícia, a depender dessa análise técnica da especialidade da sua atividade, que você tem acesso a, quem sabe, até uma aposentadoria especial. Professor Rafael, e no caso aqui, o Laurentino pode também incorporar esses 10 anos de atividade rural? Pode eventualmente fazer o que a gente chama da aposentadoria híbrida, mas para isso é necessário ter a idade mínima, que no caso, nas regras atuais, é de 65 anos. Se você tiver 65 anos, 28 anos de trabalho, né, de contribuições urbanas, e comprovar mais 10 anos de contribuições rurais, você tem sim a possibilidade de obter o que a gente chama de aposentadoria híbrida. O Daniel Venâncio Bezerra, em Planaltina, em Goiás, bem pertinho ali de onde aconteceu toda a confusão sobre reforma previdenciária. Ele diz que se aposentou em 2010 com 44 anos de contribuição. Por não ter completado 65 anos, eu posso requerer os 30% perdidos? Não, infelizmente, Daniel, a partir do momento que você aposenta-se e você tem acesso ao primeiro benefício, esse ato de aposentadoria, ele é irrenunciável. Então, você não tem como renunciar esse benefício para que possa ter acesso a um benefício mais vantajoso agora. José Câmara, em São Paulo, minha mulher tem 11 anos, 10 meses e 11 dias de contribuição. Ela está com tendinite nos braços, tem desgaste nos joelhos. O médico deu a carta dizendo que ela não pode trabalhar. Ela marcou perícia no dia 3 de outubro e mais outra vez o pedido veio negado, alegando que ela tem o problema, mas não a impede de trabalhar. O que ele faz, o José Câmara, para avançar com o pedido de aposentadoria ou de benefício da esposa? Nesse caso, a sua esposa ela vai ter condição, até pela data que você mencionou, de apresentar um recurso na esfera administrativa, né, no caso perante perante a própria Previdência, que é o chamado recurso ordinário, ou até mesmo por meio de um advogado ou de um defensor público, ingressar judicialmente e tentar comprovar que essas situações que você mencionou, elas de fato apresentam impedimentos ao exercício laborativo, ou seja, que ela não tem condição de trabalhar. Ela realmente comprovando isso na esfera judicial ou até mesmo na esfera recursal administrativa, ela vai ter condição sim de restabelecer esse benefício. Geraldo, em Minas Gerais, fiquei encostado por 10 anos e fiquei 4 anos sem contribuir. Agora já tenho 3 anos contribuindo novamente. Eu quero saber se eu posso me aposentar. Na verdade, Geraldo, com as informações que você mencionou, ainda não pode, tendo em vista que, na realidade, você não tem o chamado período mínimo, né, o período de carência,
que são as 180 contribuições mensais. Então, para que você possa, nas regras atuais, né, nas regras ainda vigentes, ter acesso a uma aposentadoria por idade, além do requisito da idade, no caso do homem de 65 anos, o homem urbano, tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição que você não tem, conforme aos dados que você mencionou na pergunta. Mensagem do Gilmar Lessa em Maracanaú. Meu irmão sofre com epilepsia e já contribuiu muito. E agora, por último, teve uma crise no trabalho e foi demitido posteriormente. Ele pode se aposentar, visto que já tem mais de 50 anos de idade? No caso, aí o que importa para você ter acesso a uma aposentadoria, Gilmar, não é nem tanto a questão da idade, mas principalmente a questão das manifestações que esse quadro de enfermidade, né, que esse quadro de saúde tem no dia a dia do profissional dele. Então, se realmente for comprovado que ele não reúne condições para trabalho, é uma pessoa que tem um quadro de epilepsia muito grave, que realmente impede que ele possa realizar suas atividades remuneradas, ele pode sim vir até a obtenção desse benefício de aposentadoria, independente da idade. Ana Lúcia, em Fortaleza. Recebo uma pensão do meu marido falecido e agora fui me aposentar. E meu dinheiro já vem descontado do sindicato, mas estão querendo que eu pague mais R$300. Sou agricultora. Está correto isso? Tem que se verificar, Ana. Não é comum realmente qualquer tipo de cobrança a maior, né, quer seja pelo INSS, que não existe qualquer tipo, os procedimentos no INSS, todos eles são gratuitos, e isso é bom que se coloque aqui, né, no nosso programa, e no sindicato tem que se verificar que tipo de cobrança é essa que está sendo feita. Não é comum, tendo visto que, na verdade, para que você possa ter acesso a uma aposentadoria, basta que você comprove o exercício da atividade rural por pelo menos 180 meses, caso você já tenha a idade de 55 anos. E também, professor Rafael, dizer para a Ana Lúcia e para muitos nossos ouvintes e internautas que não há obrigatoriedade nem obrigação de recolhimento para os sindicatos. Cabe a cada trabalhador, trabalhadora, aposentado ou beneficiário da Previdência Social, de livre e espontânea vontade, de forma voluntária, contribuir para o sindicato quando você reconhecer que a entidade o representa e defende os seus interesses. Tico, em Capistrano. Minha esposa tem o LOAS e tem 57 anos de idade. Ela pode pedir a aposentadoria? Ela, no caso, para que possa pedir a aposentadoria, Tico, ela tem que ter a idade mínima. Se ela for trabalhadora urbana, né, de pelo menos 60 anos e 15 anos de contribuição, ou seja, 180 meses. O fato dela estar com o LOAS, ela não impede que ela possa depois converter esse BPC, esse LOAS, numa aposentadoria, mas ela vai ter que comprovar realmente o preenchimento dos requisitos para que possa se aposentar. Francisco Ricardo, em Itatira, 14 anos de contribuição para o INSS e 54 anos de idade. Precisa esperar um bom tempo ainda, né, professor Rafael, para pedir a aposentadoria? Precisa, tendo em vista que a modalidade de aposentadoria mais próxima, hoje vigente, é a aposentadoria por idade. Então, Francisco, você, como tem apenas 54 anos, tem que aguardar realmente a idade de 65 e ter pelo menos 15 anos de contribuição nessa data para que possa ter acesso a uma aposentadoria. As regras aprovadas pelo Congresso Nacional com mudanças nos critérios para concessão de benefícios previdenciários são mais duras, mais rigorosas e você precisa ficar atenta sobre essa nova realidade previdenciária que está a caminho. O José Ernilton, em Fortaleza, ele diz que tem quase 20 anos de contribuição, 51 anos de idade, no momento está desempregado e tem uma deficiência na perna esquerda e pergunta se é possível pedir a aposentadoria e se aposentar. A única possibilidade de aposentar-se hoje, José Nilton, seria a aposentadoria por invalidez, né? Tendo visto que você ainda não tem o tempo de contribuição suficiente nem a idade mínima, né, para que possa obter um outro benefício. Agora, para que você possa ter acesso a essa aposentadoria por invalidez, tem que comprovar que essa deficiência, tem que comprovar que o quadro de saúde é incapacitante para o trabalho. Até porque a gente sabe que hoje, cada vez mais, as pessoas com deficiência, elas têm ocupado o mercado de trabalho. O simples fato de você ter ou não
uma deficiência não quer dizer que você não tem condição de exercer as suas atividades laborativas. Eu queria só, Luzenor, aproveitar a pergunta do Francisco Ricardo para mencionar de que, assim, um dos comentários que tem se feito a partir dessa reforma que foi aprovada na semana passada é que ela ainda não é suficiente. Ou seja, o desenho que o governo sinaliza é de que provavelmente novas reformas na Previdência virão novamente. Daí essa recomendação para o Francisco Ricardo, que é de Itatira, assim como para o José Ernilton, não deixem de contribuir, porque eles estão aí com 51 anos de idade, 20 anos de contribuição no caso do Ernilton, e no caso do Francisco Ricardo, 54 anos de idade e 14 anos de contribuição. Ou seja, nós precisamos ter esse vínculo com a Previdência Social para ter a cobertura dos benefícios previdenciários. Sem dúvida, com certeza. Mais uma dúvida, Antônio, em Oroz, também sobre tempo de contribuição, com 15 anos de contribuição e 55 anos de idade. Se for trabalhador rural, está bem pertinho. Se for trabalhador urbano, ainda tem que malhar um pouco. For trabalhador rural, no caso, nas regras atuais, com mais 5 anos de idade, você teria condição de aposentar. Se for trabalhador urbano, nas regras ainda atuais, né, no caso, teria que ter mais 10 anos. Com a reforma da Previdência, esse período de contribuição para o trabalhador urbano, que hoje é de 15 anos, passará, no caso, para 20. Então, o ideal, Antônio, é que você permaneça contribuindo para que, independente da questão da reforma da Previdência, você possa ter acesso futuro a um benefício. O Nonato, em Catunda, tem 3 anos que recebe o auxílio-doença e hoje está com 54 anos de idade, 50 anos de idade, e quer transformar o auxílio-doença em aposentadoria. É possível? Quais são os critérios ou as condições para essa mudança, professor? É possível sim, essa conversão, Nonato. Agora, tem que comprovar que, na verdade, o reconhecimento do auxílio-doença, de que a sua incapacidade ela existe, mas que ela é temporária, você teria que comprovar que, na verdade, ela não é temporária, que ela é permanente. Você comprovando a incapacidade e que essa incapacidade ela tem efeitos permanentes a longo prazo, você teria condição, sim, de aos 50 anos de idade pedir a conversão da aposentadoria, do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Quem trabalha como vigilante pode conseguir uma aposentadoria especial, professor Rafael? O Osmi, que está na Grande Fortaleza, diz que atua na área há 26 anos e hoje quer saber uma resposta que o dê tranquilidade sobre os caminhos da aposentadoria. Tem sim, Osmi. O vigilante, principalmente aquele vigilante que trabalha armado, ele tem condição realmente de aposentar-se de maneira especial, tendo em vista que ele trabalha com a sua saúde exposta a vários riscos, né? Desde riscos da própria sociedade, né? Às vezes a exposição a algum outro agente nocivo. Então, tudo isso pode, sim, possibilitar ao vigilante o que a gente chama de aposentadoria especial. Tem 2 perguntas aqui que se enquadram nesse novo momento de transição que estamos vivendo em relação à Previdência Social. O Everaldo Torres, em Pernambuco, ele diz que tem 43 anos de idade e 22 anos de contribuição. E aí a pergunta, professor Rafael, ele quer saber se mesmo estando desempregado atualmente, irá se aposentar aos 65 anos de idade. Ou seja, faltam 22 anos para chegar aos 65 anos de idade. Tanto nas regras atuais, Everaldo, como também nas regras com a aprovação da reforma recente, você teria condição sim de aposentar-se com 65 anos de idade e 22 anos de contribuição. Entretanto, a sugestão que a gente lhe dá é que, se possível, você possa contribuir, quem sabe, como um segurado facultativo para a Previdência. Por quê? Porque quando você contribui para a Previdência, você está protegido não só para uma futura aposentadoria, mas também para um caso de um auxílio-doença, um auxílio-acidente ou qualquer outro risco social que você pode vir a ter no decorrer da sua vida. E a Maria, na Grande Fortaleza, espera uma resposta. Ela tem 45 anos de idade e 16 anos de contribuição. Quer contar o tempo conosco sobre o momento para pedir a aposentadoria, professor Rafael? Nas regras atuais, a modalidade de aposentadoria mais próxima que ela teria seria a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Entretanto, a gente tem acompanhado os debates da reforma, é uma das modalidades de aposentadoria que estão, na verdade, que está sendo extinta, né, com a aprovação agora recente nessa semana. Então, no caso, Maria, o ideal é que você permaneça contribuindo. A modalidade de aposentadoria mais próxima, com exceção do tempo de contribuição, seria a aposentadoria por idade, você completando 60 anos de idade e
você já tem um tempo mínimo de contribuição, você vai ter acesso, de fato, a uma aposentadoria. José, em Pentecoste, minha mãe já colocou 2 pedidos de aposentadoria com todos os requisitos e com todas as provas. O INSS diz que ela não tem tempo de contribuição e já tem uma pensão por morte. Tem mais de 20 anos de contribuição e 75 anos de idade. Como faço para o INSS conceder a aposentadoria rural da minha mãe? Nesse caso, José, ela teria, como ela já tem 75 anos de idade, o critério, a necessidade que ela tem de comprovação é de que tenha pelo menos 15 anos, ou seja, 180 meses de trabalho no campo. Né? Então, se você mencionou que ela já tentou por 2 vezes e não conseguiu, o ideal é realmente avaliar com um profissional, de posse dos documentos que ela possa ter acesso, um advogado, um defensor público, a possibilidade de ingressar com esse pedido em juízo e fazer reconhecer na justiça o direito que ela certamente ela pode ter, a depender dos documentos que ela possa ter de comprovação. Boa recomendação do professor Rafael para o José em Pentecoste. E aí, José, com essas informações você pode mesmo brigar pelo benefício da sua mãe. Joyce, em Tianguá, tem um filho de 7 anos de idade e ele tem laudos que comprovam que tem deficiência intelectual e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Gostaria de saber se ele tem direito a algum benefício. Ele poderia, Joyce, ele pode ter acesso a um BPC, né, o chamado benefício de prestação continuada, amparo social, ou também conhecido como LOAS, desde que, além de comprovar a situação de deficiência, o critério de deficiência, ele possa comprovar que o grupo familiar, ou seja, todas as pessoas somadas da família, não tenham condições financeiras de arcar com o próprio sustento. A lei ela tem um critério objetivo, que é 1/4 de salário mínimo por pessoa, né, a média de arrecadação daquele grupo familiar, mas que esse critério da lei, muitas vezes, ele é flexibilizado, inclusive, pelo próprio INSS e até mesmo pela Justiça. Então, você preenchendo o requisito da deficiência e preenchendo também a questão da renda, teria, sim, acesso a um BPC. Professor Rafael Castelo Branco, vamos acelerar o passo aqui, porque chegaram muitas mensagens, como o da Cícera, na Grande Fortaleza, com 56 anos de idade, e ela disse que não foi aprovada no INSS por falta de prova. Pois minha prova é de 2015, o que faço? No caso aqui, eu acredito que, quando ela fala sobre provas, são as provas de tempo de contribuição para pedir a aposentadoria. Provavelmente, eu acredito que seja uma trabalhadora rural, né, que tem que comprovar, e as provas têm que ser, de fato, recentes. Então, o ideal, Cícera, é realmente buscar mais provas, buscar mais elementos de prova recente para que você possa comprovar ou no INSS, a depender de como que ficou lá no processo administrativo, ou eventualmente na justiça por meio de um advogado e um defensor público. A Maria em Aquiraz diz que a irmã é responsável pelo irmão mais velho e recebe o benefício dele. E ela quer saber se isso pode interferir na aposentadoria da irmã. Não, na verdade são benefícios totalmente, situações totalmente distintas. Então ela pode sim continuar como responsável financeira, vamos dizer assim, como uma procuradora, e não ter acesso, não ter dificuldades realmente de obtenção de aposentadoria futura. O Erlúcio Cardoso em Uruoca precisa de uma resposta sua, professor Rafael, à espera que ele tem. Ele fala o seguinte: minha mãe está com 8 meses, que é para receber a pensão por morte, até agora nada. O que deve fazer? Aqui já é uma demora muito longa, 8 meses de espera, professor Rafael. Aí eu sugeriria, Erlúcio, que por meio de um advogado ou um defensor público fosse avaliada a possibilidade de se levar essa demanda até a justiça para que possa obter a resposta desse benefício. Kátia, em Tejuçuoca, sou aposentada por tempo de serviço e quero saber se eu ainda tenho direito de me aposentar por idade. Não, na realidade, Kátia, não há possibilidade de cumulação de 2 aposentadorias. A partir do momento que você já obteve a aposentadoria, isso eu falo de 2 aposentadorias no mesmo regime, né? No caso, no regime por exemplo, no regime geral. Se você já é aposentado do INSS, independente da modalidade, você não vai ter como acumular com outra modalidade de aposentadoria. Agora, se essa aposentadoria é por tempo de serviço num instituto de previdência de um município, professor Rafael... E teria condição, sim. Que não seja gerido pelo INSS, aí ela poderia se aposentar pelo INSS? Poderia, sim. Desde que ela tivesse, por exemplo, a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição, ela poderia acumular 2 aposentadorias, um no regime próprio e outro no regime geral.
Pergunta do Carlos Luiz em Calcaia. Sou funcionário da Prefeitura de Fortaleza, tenho 56 anos de idade e 38 anos de contribuição. Já posso dar entrada no processo de aposentadoria? Somei aqui, professor, 94 pontos entre idade e tempo de contribuição. No caso, Carlos, você é vinculado a um regime próprio municipal, aí realmente de fato do seu município. Então, você Que é Fortaleza. Que é Fortaleza. Então, você tem regras próprias de aposentadoria. Em geral, nos regimes próprios, a pessoa com 56 anos de idade, 38 anos de contribuição, já reúne condições de aposentar-se. O ideal é você buscar o setor pessoal do seu município, a secretaria a qual você esteja realmente vinculada, fazer uma projeção do seu período de contribuição e aí sim, acredito que já tem condição sim de obtenção desse benefício. Essa é a situação também do Pedro em Aracati, professor Rafael, que tem 35 anos de contribuição e 57 anos de idade. Ele pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Provavelmente sim, Pedro, porque você contribui, no caso, ao INSS. Então, você já tem um período de contribuição suficiente, independente da reforma, você já tem o direito adquirido realmente à obtenção desse benefício. E para a dona Francisca, no Rio de Janeiro, com 60 anos de idade, 24 anos de contribuição, ela já tem direito também à aposentadoria? Também é o caso, Francisca, porque você já tem a idade mínima, que é 60 anos de idade, e já tem mais um período superior ao período mínimo de contribuição, que é o chamado período de carência. Então, se você fizer o requerimento de aposentadoria por idade, tem sim condição de obtenção desse benefício. Auricélia, em Guaraciaba do Norte, diz que é agente comunitária de saúde há 22 anos e tem 3 anos como vendedora. Tem hoje 48 anos de idade e quer contar conosco os anos que ainda falta para pedir a aposentadoria. Se fosse nas regras atuais até então, no caso você completando 30 anos de contribuição, ou seja, daqui a 5 anos, você teria condição, sim, de obtenção, no caso, do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, no caso, pela sua idade, você vai entrar nas chamadas regras de transição, né? E aí, a tendência é que você tem que contribuir um pouco mais para a obtenção desse benefício, mas que você vai ter, sim, acesso a uma aposentadoria, assim, quando fizer, no caso, a idade mínima. Mande a sua mensagem, a sua dúvida, dizendo em que cidade do Brasil você se encontra ou de outros países. Você pode nos encaminhar a dúvida para o 085 98940 2385. É o WhatsApp, a linha direta que você tem com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Luzirene em Baturité diz que a tia é agricultora, mas teve o pedido de aposentadoria negado e ela pergunta o que fazer para tentar viabilizar a aposentadoria da tia. Primeiro ponto, Luzirene, é verificar o motivo da negativa. A partir vamos dizer assim, da resposta do INSS, dos requisitos que eventualmente não foram comprovados, seria trabalhar em cima dessa negativa para comprovar realmente a justiça na concessão desse benefício, por meio de um recurso na esfera do INSS ou até mesmo de uma ação judicial. A Maria do Carmo Icó fala, professor Rafael, sobre o pedido de aposentadoria que há muitos anos está na justiça. Ela procura o advogado, não recebe resposta e ela pergunta qual o melhor caminho para obter alguma informação sobre o pedido de aposentadoria. Se eventualmente você não consegue informações com o seu advogado, você pode entrar em contato com a OAB, caso eventualmente você não consiga ter acesso ao número ou ao local do escritório onde o seu advogado ou a sua advogada esteja, por meio do telefone DDD, aqui no Ceará, né? DDD 85 3216 6000, 3216 1600, né? Ou a outra possibilidade é você procurar a vara onde o seu processo está tramitando. Lá você vai ter melhores informações acerca de como que está o seu processo. Dúvida da Rita Maria em Bela Cruz. Tenho 51 anos de idade e 25 anos de contribuição. Falta muito tempo para eu me aposentar e eu acho que tem uma longa trajetória pela frente, viu, Rita? Mas com a palavra o professor Rafael. Tem sim, porque na verdade, Rita, embora você vá entrar no que a gente chama nas regras de transição, você vai ter que preencher futuramente o requisito da idade mínima para que possa ter acesso à aposentadoria. Então, embora você esteja cada vez mais próximo de realmente de aposentar-se, o ideal é que você permaneça contribuindo para que assim, quando completar a idade mínima, né, você venha realmente ter acesso à aposentadoria já nas regras da reforma. E qual a resposta para Francisca Araújo, que nos mandou pela internet, direto da Paraíba, uma pergunta dizendo que tem 59 anos de idade e 14 anos de
de contribuição. Já está batendo na trave, na porta do INSS. Nas regras atuais, Francisca, você tendo 60 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição, você terá a possibilidade de obter a aposentadoria por idade, certo? Então, o ideal é, como você tem 14, é que você possa continuar contribuindo para fechar pelo menos o tempo mínimo de contribuição para que possa ter acesso a esse benefício. Professor Rafael, e para a dona Maria da Paz, em Russas, que tem 69 anos de idade, fez o pedido de aposentadoria há 6 meses e até agora não recebeu nenhuma resposta. 6 meses já está extrapolando em muito aquele tempo dado pelo INSS para responder a quem chega com pedido de benefício. Realmente, Maria, a gente tem notado, e a gente tem batido sempre nessa tecla, que tem tido uma melhora, né, no prazo dessas respostas, mas que não impede, caso você queira, de por meio de um advogado ou um defensor público, você acionar o judiciário para tentar na justiça obter a resposta que até então, nesse prazo longo de 6 meses, você não teve ainda do seu requerimento. Professor Rafael, dúvida do Joaquim Miranda na Paraíba, como a gente recebeu nesta semana dúvidas e mensagens oriundas de cidades da Paraíba. Ele diz que tem 64 anos de idade e 14 anos de contribuição. Falta muito tempo, professor? Eu acho que falta bem pouquinho para ele se aposentar. Muito próximo, Joaquim, mas o ideal é que você contribua por pelo menos mais um ano. Você, embora já tenha 64 anos de idade, você completando os 65, em tese você não vai conseguir aposentar-se se você não tiver pelo menos os 180 meses, ou seja, os 15 anos de contribuição. Então, é urgente, Joaquim, que você reinicie as suas contribuições para fechar pelo menos as 180 ou os 15 anos. E Dona Maria de Lourdes, em Minas Gerais, meu esposo tem 50 anos de idade e 7 anos de contribuição. Qual é a resposta para ela? Tem que completar os 65 anos de idade, né, professor? Continuar contribuindo. Ela tem que continuar contribuindo, nem tanto pela idade, mas pela questão do tempo de contribuição, que é um tempo, de fato, muito pequeno. Então, o ideal é que você permaneça contribuindo para que possa ter acesso futuro a uma aposentadoria. Tempo, de fato, pequeno, professor Rafael, é este aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Né? Quando eu penso que vou poder fazer outras perguntas, a Lucinha Barbosa, que é a nossa produtora, locutora aqui, fica batendo na mesa, está na hora de ir embora, ó. Infelizmente, muitas perguntas ficaram sem respostas, mas você renova a paciência, porque o nosso compromisso é informar a você, ouvinte, internauta, de forma verdadeira, e muitas perguntas exigem respostas mais demoradas, daí o espaço ser muito curto para que nós atendamos a todos vocês que estão no Brasil inteiro à espera de uma resposta segura e bem orientada no campo da Previdência Social. Quero agradecer, professor Rafael Castelo Branco, mais uma vez a sua presença, contribuindo com essa rede de comunicação na área da Previdência Social que é feita para você, ouvinte internauta. A você, um grande abraço, professor Rafael, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Luzenor, muito obrigado, Lucinha, Matheus, Rebeca e principalmente a você, ouvinte. É sempre um prazer imenso a gente trazer um pouco do direito previdenciário. Semana que vem, provavelmente com grandes novidades aí também na matéria da Previdência, e a gente deseja a todos aí um bom final de semana. Não desanime, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. A você, o nosso muito obrigado e um grande abraço.